Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Hoje, quarto domingo depois da Epifania de Nosso Senhor. E essa Santa Missa está sendo celebrada, por todos os fiéis, por todos os paroquianos. Meus caros irmãos, o Evangelho desta Santa Missa nos fala desta tempestade que foi acalmada pela intercessão de Nosso Senhor. Ele, porém, dormia e os seus discípulos o acordaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Meus caros irmãos, a liturgia desse domingo, particularmente no Santo Evangelho, Jesus aqui aparece como dominador dos elementos, o vencedor de todas as tempestades. E eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas alagavam a barca. Uma grande tempestade. Quando nós olhamos para a leitura do Evangelho de hoje, o evangelista São Mateus diz que Jesus subiu a uma barca e seus discípulos o seguiram. Jesus subiu e os discípulos o seguiram. E se Jesus não tivesse subido naquela barca, o discípulo não iria seguir a Nosso Senhor. Não iria passar por aquela grande tempestade. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, toda a sua história, nós vemos que a vida de Nosso Senhor também foi uma grande tempestade. Ele mesmo disse para os seus discípulos: vem e segue-me. Mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. Seguir a mim é pegar a cruz e seguir os meus passos. Nosso Senhor não prometeu para aqueles discípulos e para os seus apóstolos nenhuma vida boa. Já anunciou para eles que seguir a Ele seria agarrar a cruz, aceitar os sofrimentos por amor a Nosso Senhor. Então Jesus sobe a barca e os discípulos seguem a Nosso Senhor. Seguir os passos de Nosso Senhor. E se Jesus sofreu, nós temos a certeza que nós também iremos sofrer. Se Jesus passou por grandes provações, também momentos de alegrias, nós também iremos passar por esses momentos. Mas se Jesus alcançou então a glória, a ressurreição está no céu, esta é a nossa esperança, meus caros irmãos, que um dia também nós iremos alcançar esta felicidade, essa glória, a nossa ressurreição. Então essa grande novidade, se há uma tempestade, nós temos que ter essa esperança que um dia ela irá acabar. Meus caros irmãos, Nosso Senhor muitas vezes nos permite esta tempestade, nos permite provações para provar a nossa fé, para provar o nosso amor para com Ele. Nós podemos pensar aqui nas perseguições que desde há séculos têm caído sobre a barca de Pedro, a igreja. Ou também as provas que Deus permite a cada alma, a cada um de nós. Jesus subiu a barca, e a barca aqui significa a barca de Pedro, a igreja, e seus discípulos foram junto. É interessante que na tempestade estava ali Jesus e os seus discípulos, os apóstolos. A barca de Pedro está nessa grande tempestade, é a igreja. Meus caros irmãos, quando nós olhamos para a igreja de Cristo, no qual nós fazemos parte por meio do batismo, nós vemos que a igreja, passa por grandes tribulações, por grandes provações. Mas nós temos que ter certeza, Cristo está na barca.
Pode até parecer que ele esteja dormindo, mas ele está ali, está sempre ao nosso lado. E se ele está na nossa barca, por que nós iremos temer? Ele está ali conosco. A igreja já passou por grandes perseguições, por grandes heresias. Homens dentro da igreja já traíram o nosso Senhor. Isso não é nenhuma novidade, basta olhar para a última ceia. Judas estava ali com o nosso Senhor. Judas foi escolhido por nosso Senhor. Foi escolhido a dedo. E mesmo assim, traiu a nosso Senhor. Muitas vezes nós vemos a miséria do homem, de um modo especial dentro da igreja, mas isso não pode abalar a nossa fé. Porque nós sabemos que nosso Senhor está ali e Ele prometeu que a igreja teria a assistência do Espírito Santo, que a igreja nunca iria acabar, as portas do inferno não irão abalar a igreja. Meus caros irmãos, nós temos que confiar em nosso Senhor, temos que ter fé em Jesus Cristo, e lembrar que toda luta, toda tempestade da nossa vida, de certo modo, é permitida por Deus, é querida por Deus. Não que Deus queira o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, mas Ele permite. Há essa diferença entre permitir e querer. Jesus não quer o nosso sofrimento, mas Ele permite. Deus não queria o sofrimento do seu Filho, a morte de Jesus, mas Ele permitiu. Ele permitiu porque Ele sabe tirar sempre de um grande mal, de um mal, um grande bem. Nosso Senhor tirou dessa tempestade um grande ensinamento para os apóstolos, para os seus discípulos e para cada um de nós. Santa Teresinha dizia que tudo é graça. Em todos os momentos da sua vida, em todas as dificuldades, ela dizia, tudo é fruto do seu amor infinito. Tudo é fruto do amor infinito de Deus. Tudo é graça. Ela dava graça em tudo, porque ela sabia se aquilo estava acontecendo na sua vida, era permitido por Deus. E se era permitido por Deus, ela ia amar aquilo. Por mais que fosse doloroso, mas ela aceitava por amor a nosso Senhor. Meus caros irmãos, Deus não é um tirano que nos esmaga, mas é um Pai que nos prova unicamente porque nos ama. Ele é um Pai que nos prova, mostrando assim o seu amor para com cada um de nós. Se Ele permite a dor, as tempestades nas interiores ou exteriores, individuais ou sociais, é só para tirar delas um maior bem. Basta olhar, para o nosso mundo. Quanta maldade, morte, tribulação. Nós passamos, estamos ainda passando por esse vírus. Aparentemente pode até parecer que Deus não existe. O mundo continuamente grita isso para nós, que Deus não existe. Se Ele existisse, Ele estaria olhando para nós. Ele não teria deixado essas coisas acontecerem. Mas, meus caros irmãos, Deus, Ele existe. E Ele permite essas coisas. E Ele sabe tirar sempre um grande bem de tudo. Do mal, Ele sabe sempre tirar um grande bem. É permitido, não querido por Ele. Nós nunca podemos esquecer que as coisas que acontecem na nossa vida são sempre consequências do nosso pecado. Sempre são consequências das nossas próprias. Mas Deus sabe aproveitar de tudo, até do nosso pecado, para tirar um bem para nós. E ao olharmos então novamente para esse episódio, no qual Jesus sobe a uma barca, os seus discípulos o acompanham, e Jesus ali, nós podemos imaginar, Jesus ele é Deus, mas ele também é plenamente humano. Ele tem essas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e uma única pessoa.
a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós podemos imaginar como foi cansativo para Jesus aquele dia. Jesus, então, ao chegar na barca, ele deita, ele quer descansar um pouco. E logo se inicia, então, uma grande tempestade. O evangelista diz que levantou-se rapidamente tão grande tempestade no mar, que começaram, então, a encher a barca de água. E os discípulos, então, se aproximaram de Jesus e despertaram o nosso Senhor, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E é interessante que, antes de Jesus fazer o milagre, ao acalmar assim a tempestade, ele diz: porque temeis, homens de pouca fé. Jesus, antes de fazer o milagre, ele repreende sim os seus discípulos, os seus apóstolos, homens de pouca fé. Meus caros irmãos, no domingo passado, nós falamos, e escutamos a leitura do Evangelho, no qual falava daquele que chegou diante de Jesus, reconhecendo a sua divindade, se prostrou, adorou e disse: Senhor, se tu queres, pode me curar. Ele confiava em Jesus e sabia que Jesus poderia salvá-lo, curá-lo. Ele disse: se tu queres, eu sei que o Senhor pode, mas se for da tua vontade. Ou aquele centurião que disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas se o Senhor dizer apenas uma palavra, o meu servo que está lá em casa, ele ficará salvo. E Jesus, logo depois desses testemunhos, ele disse: eu não encontrei grande fé aqui em Israel. Um pagão, um centurião, disse isso para Jesus, e ele viu que aquele homem tinha mais fé do que os seus, do que os próprios judeus. E é por isso que nosso Senhor repreende por homens de pouca fé. Meus caros irmãos, quando no meio das provações nos assustamos e desanimamos, no fundo é sempre por falta de fé. Sempre é por falta de fé que nós caímos nestas tentações, de duvidar de Deus, de duvidar da proteção de Deus na nossa vida. Como nós estávamos falando antes, das provações que a igreja passa, muitas vezes nós queremos pular fora do barco. Quando nós vemos tantas coisas acontecendo, às vezes dentro da igreja, às vezes entre os membros mesmo, entre os bispos, os padres, e às vezes entre nós, irmãos paroquianos, muitas vezes acontece e nós queremos pular do barco, achando que nós iremos nos salvar caindo no mar. Pensar com a razão e pensar assim: é muito melhor ficar dentro do barco, que Jesus está ali, do que pular fora. E todas essas provações, se nós chegamos nesse desânimo de duvidar de Jesus, é porque nós temos uma falta de fé. E nós devemos pedir a nosso Senhor que aumente a nossa fé. Ainda quando Deus se esconde e tudo parece ruir e nos sentimos horrivelmente sós, é absolutamente certo que Ele jamais nos abandona. Ele sempre está ali ao nosso lado. Muitas vezes Jesus permite para provar a nossa fé, provar o seu amor para com cada um de nós. Mas nós não podemos abandonar a nosso Senhor. Meus caros irmãos, em vez de perderem a paciência ou de cair no desespero, é o momento de intensificar a nossa fé, de fazer atos enérgicos dessa virtude, de pedir a nosso Senhor que Ele aumente cada vez mais a nossa fé. Dizia Santa Teresinha que conto com Ele. Ela dizia para Jesus, conto com Ele. Poderá o sofrimento atingir as barreiras da capacidade humana, mas tenho a certeza de que o Senhor nunca me há de largar da sua mão. Pode acontecer tudo, mas eu sei que Jesus sempre estará ao meu lado,
me protegendo, me ajudando. Meus caros irmãos, no meio da grande tempestade da nossa vida, alguém pode estar passando por grandes tribulações, outros por pequenas, mas nós devemos sempre lembrar que Cristo está ali na nossa barca. Muitas vezes parece que Ele está dormindo, descansando. Ele não escuta as nossas orações, Ele não escuta os nossos clamores, Ele não vê a nossa insistência, mas Ele está ali. Mas Ele quer nos provar que muitas vezes nós estamos ali no meio daquela tempestade, mas não com fé, mas sim como os discípulos, com medo de morrer. Mesmo que Jesus esteja ali, muitas vezes nós temos esse medo. Nós temos que ter essa esperança que nosso Senhor nos prometeu que Ele estaria sempre ao nosso lado, nos protegendo, nos ajudando. Vamos confiar em Deus, vamos nos abandonar nele. Ele nunca irá deixar a nossa mão, nunca irá soltar a nossa mão. Ele sempre está ao nosso lado. E se Jesus está ali, é melhor morrer com Ele do que pular da barca e morrer ali afogado nesse mar com as outras tribulações. E é interessante que os apóstolos, eles só foram salvos depois que recorreram a Jesus. Enquanto lutaram e se cansaram sós, nada conseguiram. É interessante que eles tentaram fazer alguma coisa, mas eles não estavam conseguindo. Aí então eles foram acordar a Jesus. Aqui nós vemos a falta de fé, porque eles estavam tentando se salvar sem Jesus, sem essa fé em nosso Senhor, sem acreditar que Jesus estava ali e poderia salvá-lo. Mas eles tiveram medo, e o medo nos atrapalha. O medo tira a paz do nosso coração, e ao tirar a paz, ao perder essa paz, nós começamos a fazer burradas. É por isso que nosso Senhor, a primeira coisa que Ele fez ao aparecer para os apóstolos depois da sua ressurreição, já que seus apóstolos estavam com medo, Ele diz: a paz esteja convosco. A paz. Porque o medo paralisou aqueles apóstolos. Eles não conseguiram dar um passo, porque eles estavam com medo. Muitas vezes também o medo das tribulações, da tempestade, nos paralisa. Não nos deixa avançar, fazer a vontade de Deus na nossa vida. E nós então caímos. E nosso Senhor vem nos trazer a paz. Muitas vezes não chegamos a poder dominar certas lutas interiores, precisamente porque trabalhamos sós, porque trabalhamos sem Jesus. Achamos que muitas vezes nós iremos conseguir vencer aquela tempestade, aquela tribulação sozinho. Mas não, meus caros irmãos, nós não iremos conseguir. Jesus, certa vez, Ele disse no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Sem a graça de Deus, sem a ajuda de nosso Senhor, nós não podemos nada. Muitas vezes, até por causa de um pecado, de uma tentação, de uma dificuldade, nós lutamos, fazemos tantas coisas, fazemos até sacrifícios, penitências, mas muitas vezes nós lutamos sozinhos, nós esquecemos que nós necessitamos da graça de Deus, necessitamos da Eucaristia, do nosso alimento de Jesus, e é por isso que nós devemos recorrer ao nosso Senhor. Deus quer certamente os nossos esforços, mas não quer que fundemos neles toda a nossa esperança. Eis a causa de tantas faltas de progresso no caminho da santidade, e acharmos que nós iremos conseguir sozinho, sem Deus. Contar excessivamente com os nossos recursos pessoais e pouco com a ajuda de Deus. Meus caros irmãos, é preciso estarmos bem convencidos de que a nossa capacidade vem de Deus, a nossa vitória vem de Deus. Nós temos que ter essa certeza que Jesus é o fundamento, a fonte de toda a graça, de toda a nossa força. Se nós somos fracos, nós devemos ir até a fonte, que é nosso Senhor. E ali nós iremos alcançar a força, a graça, a perseverança que tanto necessitamos para vencer na nossa vida.
Devemos ter menos confiança em nós mesmos e mais confiança em Deus. Meus caros irmãos, como os santos mesmo dizia, a confiança, né, faz milagres. Então vamos confiar em nosso Senhor, vamos confiar em Deus. E a atitude dos apóstolos, aparentemente, parece para nós uma falta de fé. E Jesus repreende a eles por causa dessa falta de fé. Porque Jesus estava na barca, eles duvidaram. E eles acordaram o nosso Senhor. Mas, meus caros irmãos, nós temos que também ter essa capacidade dos discípulos de acordar a nosso Senhor. Muitas vezes, na nossa vida, parece que Jesus dorme. Nas tribulações, na tempestade, parece que Jesus está ali dormindo. Parece que Ele não está ao nosso lado. Nós vamos como os apóstolos. Vamos acordar a nosso Senhor. Acordar a nosso Senhor é pedir a Ele com fé. Mas como aquele leproso: Senhor, eu creio em vós. Eu creio que Tu pode me salvar. Eu creio que diante dessa tempestade, dessas tribulações, dessas dificuldades, eu creio que eu irei sair salvo se eu agarrar em vós. Eu acredito. Mas seja feita a Tua vontade. Porque muitas vezes também nós queremos que seja feita segundo a nossa vontade. Então nós temos que ter essa capacidade. Chamar, acordar a Jesus é gritar pedindo a Ele por meio da nossa oração, por meio do nosso sacrifício, mas sempre confiando em Jesus, sempre confiando que Ele, mesmo que Ele tarda nos atender, Ele está ali ao nosso lado. E é isso. Os apóstolos, os discípulos, conseguiram que a tempestade acalmasse porque eles acordaram Jesus. Acordar Jesus aqui é com a nossa oração, pedir a nosso Senhor que Ele nos atenda. Meus caros irmãos, vamos então nesse dia, nesse quarto domingo depois da Epifania de nosso Senhor, vamos pedir a Ele então a sua intercessão. Que diante da nossa tempestade, nós possamos sempre ter fé nele. Sempre ter fé que Jesus está ao nosso lado. Que Ele está na igreja. Que Ele está ali dentro dessa barca, nos conduzindo, nos caminhando. E que nós nunca possamos duvidar de nosso Senhor. Lembrar sempre, é melhor passar pela tempestade dentro da barca do que fora, dentro da igreja. É melhor passar com Cristo do que fora. Então vamos pedir a nosso Senhor essa graça de nunca duvidar de nosso Senhor, de sempre confiar nele. Diante das tempestades, lembrar sempre, Ele está ao nosso lado. Ele está conosco. Ele está aqui nos protegendo, nos auxiliando. E muitas vezes Ele nos permite certas coisas porque Ele quer tirar um grande bem, um grande ensinamento para nós. Jesus se levantou, acalmou aquela tempestade, assim como ela rapidamente veio com a palavra de nosso Senhor, rapidamente também foi acalmada, e aqueles apóstolos disseram assim, aqueles discípulos, a partir daquele milagre, eles disseram: quem é esse a quem os ventos e o mar obedecem? Mesmo sendo discípulo de nosso Senhor, ainda eles não conheciam bem quem era Jesus. Porque se eles tivessem a certeza de quem era Jesus, eles não teriam duvidado de nosso Senhor. Muitas vezes também nós não temos fé em nosso Senhor porque nós não conhecemos Jesus. É por isso que muitas vezes nós caímos. Porque se nós conhecêssemos Jesus, conhecêssemos o seu amor por nós, nós não iríamos duvidar dele. Jesus deu tantas provas do seu amor para conosco. Ao nascer da Virgem Maria, ao sofrer, ao morrer na cruz por nós, na sua ressurreição, com todos os seus milagres, com os sacramentos, com a igreja, e deu prova que nos ama. Mas nós devemos conhecer cada vez mais a nosso Senhor, o seu amor para com cada um de nós. Assim, nós não queremos duvidar de Jesus, porque nós temos fé nele, fé na palavra dele. Então vamos pedir a nosso Senhor que Ele possa aumentar a nossa fé.
possa aumentar a nossa fé nele, que nós nunca possamos duvidar, né, que Jesus está ao nosso lado, que Ele está, né, na nossa barca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.